Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre castas e hoje nós vamos falar sobre o sistema de castas na astrologia védica, ou como esse sistema é chamado na Índia, o sistema de Varnas. Então, se você ficou curioso para aprender como funciona o sistema de castas na astrologia indiana, vem comigo para o vídeo. Falar sobre castas para uma audiência que não conhece minimamente como a sociedade indiana funciona, ou que nunca colocou os pés na Índia propriamente dito, é uma tarefa difícil, mas não é impossível. É difícil porque o assunto de castas ele é muito nebuloso para as pessoas que não conhecem a cultura indiana. E existe um lobby aqui no Ocidente que ele é majoritariamente financiado por cristãos e muçulmanos. E este lobby tem o seguinte objetivo, um objetivo inequívoco, que é, de todas as formas, tentar destruir a imagem da Índia, a cultura hindu, a astrologia védica. Então esse lobby muitas vezes ele tenta associar temas hindus como sendo coisas bárbaras, ou sujas, ou demoníacas, ou violentas. Então, as castas normalmente é o assunto que serve como catapulta para esse tipo de agenda, considerando que as castas acabam sendo o assunto que ele é mais misterioso para ocidentais. Historicamente, cristãos e muçulmanos, isso não é, inclusive, de conhecimento da maioria dos ocidentais, porque a gente não estuda aqui no Brasil a história da Índia, mas sim um fato histórico que os cristãos e os muçulmanos eles se uniram em algum momento para tentar destruir a cultura da Índia, para tentar destruir o hinduísmo e impor, ora uma agenda cristã, ora uma agenda muçulmana. O caso mais frequentemente relatado aqui para nós ocidentais é a tentativa de cristianização da Índia, que aconteceu durante o Império Britânico, né? Porque os britânicos eles tinham essa agenda de destruir os templos hindus e trazer missionários cristãos lá para a Índia para eles praticarem o que se chama de conversão, né? Então foi aí basicamente a segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX que houve essa tentativa de cristianizar a Índia. Só que antes dos britânicos apareceram os muçulmanos que por séculos tentaram islamizar a Índia, também destruindo templos, matando vários hindus. E o evento mais notório da islamização da Índia foi o Império Mughal. Então, as castas, obviamente que se você conhecer um pouco o desfecho dessas histórias macabras, a Índia resistiu a todas essas tentativas de destruição da sua própria religião e da sua própria cultura. Mas esses lobbies eles nunca deixaram de existir, então eles estão aí presentes ainda hoje. Existem pessoas no Brasil que reproduzem esse lobby, as agendas, e a questão das castas parece ser o tema perfeito, porque, conforme eu disse, é um tema ainda nebuloso para muitos brasileiros, e
Então, normalmente esse lobby vai dizer, por exemplo, que casta é o motivo do atraso da Índia, de que as pessoas não conseguem ascender socialmente, que se você, por exemplo, é filho de um pai que é sapateiro, o seu destino é ser sapateiro também, porque é como se fosse uma imposição social. Então, se você tentar sair dessa hierarquia social, que você vai sofrer ostracismo, algum tipo de violência física, e é um pensamento completamente equivocado, que não poderia estar mais distante da realidade. Em primeiro lugar, que nem sequer existe a palavra casta no vocabulário sânscrito, no vocabulário índio, né, que é o sânscrito moderno. A palavra casta é uma palavra que vem das línguas castelhana e portuguesa. E então, casta é uma tentativa de ocidentalizar um sistema oriental, né, um sistema indiano. E o nome na língua sânscrita, o nome verdadeiro é Varna. Então, sistema de castas descreve muito pouco o que de fato é o sistema de Varnas na Índia. Então, assim, de fato, Varna, sim, vão explicar o que de fato significa isso. Varna significa uma classe, e ao contrário do que se pensa no Ocidente, de que casta é uma imposição social, na verdade, Varnas são formadas de acordo com o tipo de pensamento ou de natureza do indivíduo. Então, o indivíduo ele vai sentir determinada atração por uma Varna por causa dos tipos de pensamento que ele tricota, dos anseios da alma dele, também da natureza dele. Então é isso que realmente vai ser a motivação para a pessoa pertencer a uma determinada Varna. E tradicionalmente são 4 castas, porque o número 4 na numerologia, ele é o número que representa o quadrado, que tem 4 ângulos. E então o 4 é o número da estrutura. Se você observar os móveis da sua casa, por exemplo, a maioria deles tem 4 pés. Sua cama tem 4 pés, uma cadeira, um banco, uma mesa, né? Até mesmo automóveis tem 4 rodas. Então o 4 é aquilo que estrutura as coisas, que é a manifestação das coisas. Então tradicionalmente são 4 só, que são a casta dos sacerdotes, que são os Brahmins. Esta é a casta mais elevada. Em segundo lugar, nós temos os militares, que são os Kshatriyas, que é depois do Brahmin a segunda mais importante. Temos os burgueses ou comerciantes ou lojistas, que são os Vaishyas, que é a terceira mais importante. E nós temos também os proletariados ou servos, que são os Shudras, que é a que fica em 4º lugar. Então a mais importante de todas é a casta Brahmin, e a mais modesta são a casta dos Shudras. Mas ainda assim nós temos aquelas castas que são consideradas de párias, que não têm lugar na sociedade indiana. Então ela pertence a indivíduos que eles não conseguem se encaixar no status quo do sistema de Varnas, que são a casta dos párias. Ela é conhecida como Dalits ou Chandlas, e também as chamadas castas mistas, que são, na verdade, uma mistura de castas híbridas. Então pode sim ter mais do que 4 castas, mas normalmente são 4 que você vai encontrar. Mas por que a casta Brahmin ela é considerada a mais elevada de todas?
porque cada casta ela tem uma motivação. E a motivação dos Brahmins é adquirir libertação, que é chamado em sânscrito de moksha, ou no budismo é chamado de nirvana. Então, a motivação moksha, ela é considerada a mais elevada de todas, é a mais pura, que traz os maiores benefícios para a sociedade. Então, é considerada a casta mais ideal, é o objetivo final a ser conquistado. E a segunda motivação mais importante é a motivação de Dharma, que é seguir a lei cósmica ou as leis da natureza. E essa é a motivação dos militares ou dos kshatriyas. Então ela não é tão importante como motivação em comparação a moksha, mas ela vem aí em segundo lugar como sendo importante. E a motivação dos Vaishyas ou dos burgueses é adquirir artha, que é prosperidade financeira. E dos Shudras é adquirir kama, é buscar os prazeres corpóreos. Então, essa motivação kama é considerada uma motivação mais modesta. Mas, de qualquer forma, todas elas têm os seus méritos. Então, nós podemos dizer com toda segurança que o que faz o indivíduo pertencer a uma determinada casta não tem absolutamente nada a ver com imposição social e tudo a ver com a natureza dele, com os pensamentos dele, com os anseios da alma dele. E o mapa astral védico, ele é uma maneira muito pontual de aferir qual vai ser a casta que vai ser mais predominante na natureza daquele indivíduo, que vai ser mais pulsante, porque todas as pessoas têm em níveis diferentes um pouco de cada casta. Até mesmo da casta dos párias, a pessoa tem um pouco da casta pária também pulsando na natureza dela. Mas só que em níveis diferentes. Então, o estudo da astrologia para determinar a casta predominante da pessoa é muito útil. Então, a astrologia védica tem técnicas específicas, existe a consideração do signo ascendente, do nakshatra ascendente, do Lagnesha, do Atmakarka, planetas posicionados dentro do ascendente. Existem diversas variáveis que vão dizer qual é a casta predominante do indivíduo. Então, eu aconselho você a assistir a minha playlist que eu acabei de iniciar sobre onde eu explico detalhadamente em cada um desses vídeos qual é a natureza de cada uma dessas castas e também de como achar a casta predominante, não somente da sua própria natureza, mas também dos seus parentes dentro do seu próprio mapa astral, que também é possível saber isso. E cada planeta dos chamados Navagrahas, né, porque tradicionalmente a astrologia védica utiliza apenas 9 planetas, incluindo os nodos lunares, os luminares e as estrelas errantes. Os planetas ditos transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, eles foram descobertos nos últimos 3 séculos. Então, o sistema de Varnas ele foi desenvolvido muito antes da descoberta de transpessoais. Então, transpessoais eles não são utilizados para essa estudo de castas. Então, falando sobre os planetas, cada um desses planetas vai reger uma casta específica. Então, os 2
Brahmins são Vênus e Júpiter. Então Vênus e Júpiter regem aí os dois sacerdotes, embora não sejam linhas nada parecidas de sacerdócio, porque Vênus vai reger as linhas religiosas que se afinam com as religiões abraâmicas e Júpiter vai reger as linhas religiosas que se alinham com as religiões dhármicas, como o hinduísmo, o budismo, o helenismo. E no caso dos kshatriyas, ou militares, são os dois planetas militares aqui, que é o Sol e Marte. Eles regem aspectos de militares diferentes. O Sol rege monarcas e presidentes, no contexto de repúblicas presidentes, e o Marte rege o exército, as forças armadas de maneira geral, e funcionários públicos. Já a casta dos Vaishyas são regidos pela Lua e por Mercúrio. São os dois astros burgueses, comerciantes. A Lua representa a comercialização de produtos populares, produtos de massas, e o Mercúrio representa produtos voltados para o público infanto-juvenil, porque a Lua representa as massas de maneira geral, as mulheres, e Mercúrio representa o público infanto-juvenil. E o Saturno fica representando os Shudras, que são os servos, os proletariados, o trabalhador mais modesto. Então, dependendo de quão está forte cada um desses planetas no seu horóscopo, e uma das técnicas mais pontuais de se aferir à força do planeta é a técnica dos 6 critérios de forças, ou como é chamado em sânscrito, Shadbala. E então o planeta que estiver mais forte no Shadbala, ele vai trazer mais proeminência daquela casta que aquele planeta rege para a sua própria natureza. Na antiguidade clássica, os indianos, assim como os povos védicos propriamente dito, eles respeitavam muito o papel de cada uma das castas na sociedade de maneira geral. Porque uma característica das religiões dhármicas, como por exemplo a religião védica é uma religião dhármica, é a crença fiel na reencarnação, que é a reencarnação é um conceito que nasce na Índia, é um conceito específico da astrologia védica, da religião védica. E então nós reencarnamos para melhorar o nosso desenvolvimento como seres humanos, para adquirirmos cada vez mais iluminação. Então, cada vez que o indivíduo vai subindo ou desenvolvendo a sua iluminação, mais ele vai ascendendo a sua posição de casta, dependendo da encarnação em que ele esteja. Então, o que eu quero dizer com isso é que toda pessoa que hoje é um Brahmin, que nasceu numa encarnação em que é um Brahmin, que é um sacerdote, em alguma encarnação ele já foi um pária, ele já foi um Dalit, ele já foi um Chandla. Aí depois ele reencarnou como Shudra, e depois reencarnou como Vaishya, depois como Kshatriya, até chegar na posição de Brahmin. Porque o Brahmin, querendo ou não, ele tem a consciência de todas as outras castas. Porque para você chegar num nível tão elevado de consciência, você precisa já ter incorporado a essência de todas as outras castas. Então, as pessoas que ocupam uma casta mais elevada na Índia, elas têm profundo respeito, historicamente tinham profundo respeito pelas castas mais baixas,
porque elas já viveram aquela casta mais baixa, elas têm aquela memória antiga, aquela memória de alma, porque a alma ela é uma só, então ela tem uma memória de alma, de todas as dificuldades, de todas as humilhações, de todos os sofrimentos que aquela casta viveu, e aquele sofrimento que a pessoa experimentou em vidas passadas, que estimulou com que ela evoluísse. Então as pessoas que ocupam a casta mais elevada, elas têm profundo respeito, ou pelo menos deveriam ter profundo respeito com as castas mais baixas, e compreender que a sociedade ela é mantida através de um equilíbrio de castas. Então, se a pessoa está na função de Brahmin, na encarnação vigente, e ela falha com essa função, que ela usa os seus talentos de Brahmin para coisas erradas, para causar sofrimento nas pessoas. O Brahmin é aquele que educa, é aquele que ensina, é o professor. Então, se ele falha nessa função de ser um educador, de ser um professor, de ter o amor pelo conhecimento, ele pode muito bem reencarnar numa casta mais baixa. É completamente possível dele regredir o patamar. Então isso não é o ideal. O ideal é a pessoa conseguir desempenhar o papel daquela casta. Então, quando a pessoa sabe qual é a casta que ela deve seguir, primeiramente, como eu falei, o estudo do mapa astral, ele é muito importante. Mapa astral védico. E também aceitar a sua própria natureza. Então, o estudo de castas ele é incompatível com as religiões abraâmicas, porque as religiões abraâmicas elas entendem que a natureza é essencialmente pecaminosa e que a pessoa deve domar, controlar essa natureza. As religiões dármicas veem o contrário disso, que justamente entendendo e abraçando a sua natureza como ela é, vendo-a como sendo a sua essência, como uma coisa que você não pode fugir, é justamente aquilo que vai te ajudar a compreender qual é a sua casta. É por isso que é incompatível você praticar astrologia védica ou ensinar os tópicos dos Vedas se você não segue a religião védica. Não é nenhum tipo de perseguição religiosa, é só porque existe um choque de agendas. Então, a natureza ela não é pecaminosa. Quando você assume a sua natureza, é que você assume a sua essência. Então, é quando você se conecta com o divino. Porque para você se conectar com o divino, você precisa encontrar a divindade dentro de você. Então, você precisa aceitar a sua própria natureza. Para aceitar a divindade dentro de você e não fugir disso. Esse é o primeiro passo. O estudo do mapa astral, ele certamente ajuda a você chegar nesse estado de consciência. Então, quando a pessoa não aceita a sua natureza como ela é, esse é um grande problema para a pessoa atingir a sua felicidade, porque se ela não aceita a sua natureza, ela corre o risco de desempenhar a função de uma casta que não era para ela desempenhar. Eu vou citar uma passagem do Bhagavad Gita que diz o seguinte, vou tentar parafrasear. O Bhagavad Gita nos ensina que melhor do que você desempenhar os deveres ou as missões de uma outra pessoa,
é você desempenhar o seu próprio dever ou a sua própria missão, mesmo que você careça de mérito. Então, o Bhagavad Gita nos ajuda a entender o porquê da importância de você assumir a sua própria natureza e não tentar copiar ou imitar a natureza de uma outra pessoa. Porque você não está sendo verdadeiro consigo mesmo. Então você não vai conseguir ser verdadeiro com a sociedade. Tampouco encontrar felicidade nessa condição. Então, você não pode assumir a sua natureza esperando que você vai ser aplaudido por isso, que você vai ser venerado por isso, que você vai ser reconhecido por isso, que você vai ganhar mérito por isso. Porque, no fundo, isso aí é uma perversão. Você tem que assumir a sua própria natureza para seguir a sua missão de vida, independente de você ganhar reconhecimento, você obter reconhecimento com a sua missão de vida ou não. Os ganhos do karma, eles não são importantes, mas sim você tomar a ação correta, que esteja em compasso com a sua natureza, como você está se sentindo. Então, o hinduísmo tem o que se chama de Himsa e Ahimsa. Então, quando você escapa da sua natureza, quando você cai nessas baboseiras de religiões abraâmicas que vão dizer bem assim que a sua natureza ela é pecaminosa, que você deve domar a sua natureza. Isso é Himsa. Isso é você se violentar. Himsa em sânscrito significa você se violentar. Então, quando você assume a sua própria natureza, para de ser uma violência, para de doer. Então se torna ahimsa, é sem dor, é sem sofrimento, é sem violência. Então, quando você está desempenhando o papel de uma casta e o ato de desempenhar aquele papel dói, sofre, você sente que você está sendo falso, que você está simulando uma persona pública, então é porque não era para ser. Porque está causando himsa. Então não é para ser. Agora, se você está desempenhando a função de uma determinada casta e você sente felicidade, você sente um encontro com Deus, aí é ahimsa, aí não dói. Se está doendo é porque tem alguma coisa errada. Então a dor é o compasso para entender se você está sendo verdadeiro ou não está sendo verdadeiro com a sua própria natureza. Então, depois da Antiguidade Clássica, considerando a Índia atual, o mundo atual, nós estamos aí saindo de Kali Yuga e aí na porta do Apara Yuga. Então Kali Yuga é a época em que a humanidade perde 75% da consciência, ficando só com 25% da consciência, ficando completamente assúrica. Então esse tipo de mentalidade se torna difícil você desempenhar a sua missão de vida, porque existe uma série de coisas confundindo a sua consciência, mas não impossível. Não é impossível. Precisa fazer um esforço maior. E por causa disso você vai sim encontrar muitas pessoas que estão ao seu redor e elas desempenham uma casta que não é para ser a casta dela. Então, você vai encontrar brahmins que deviam assumir a sua própria natureza, que é o amor pelos estudos, pelo conhecimento. Os brahmins na Índia são astrólogos. Acima de tudo, são astrólogos. Porque a astrologia é a reunião de uma série de conhecimentos para fazer ela fluir. Então, os brahmins têm amor pela astrologia, eles têm amor pela filosofia, eles têm amor por estudar técnicas de astrologia, técnicas espirituais. Essa é a natureza do Brahmin. Então, quando o Brahmin ele tenta ser outra coisa, como, por exemplo,
se há um governo que não financia os estudos de astrologia, ou educação superior defasada, ou esse Brahmin ele não tem acesso à educação, o que ele vai fazer? Ele vai tentar ser outra coisa, que dê dinheiro de maneira mais imediata, como um kshatriya. Então ele vai sofrer, porque os Brahmins não foram feitos para pegarem armas, para bater de frente, como um militar é. Então é um universo bastante agressivo e racional. Ele vai sofrer. Se o Brahmin tentar ser um Vaishya, ele vai sofrer com essa condição de Vaishya ser uma condição que valoriza muito a imagem, que valoriza muito o status. E o Brahmin não está preocupado com imagem, com status, ele está preocupado com estudar técnicas espirituais, com estudar astrologia, independentemente de ganhar dinheiro ou não. Se ele tentar ser um Shudra, a busca por satisfazer os prazeres vai se tornar a vida dele completamente vazia de sentido. Se nós temos um Kshatriya, que a natureza dele é para ser um Kshatriya, e a natureza do Kshatriya é liderar, é servir as pessoas, utilizando o Estado, como um funcionário público faz, é ser um líder político. E aí o Kshatriya não consegue entrar na política, ou não consegue virar funcionário público, ele vai tentar ser um Brahmin. Aí ele não vai ter paciência para ensinar os seus alunos, porque os Kshatriyas eles são mais agressivos, o Brahmin ele precisa ter mais paciência, porque ele vê Deus em todas as coisas, em todos os lugares. Então se ele não tem paciência com os seus alunos, como é que ele vai ser um Brahmin? Então o Kshatriya vai sofrer. Quando o Kshatriya tenta ser um Vaishya, vai ficar concentrado muito em ostentação. E o Kshatriya não quer ostentar. Ele quer ser uma figura de inspiração, um líder. Ele quer seguir as regras, um caminho correto. Um Shudra, o Kshatriya tentando ser um Shudra, ele vai sofrer, porque a busca pelo prazer vai deixar a vida dele completamente desregrada. O Kshatriya é uma pessoa que precisa controlar os seus sentidos. Então quanto mais ele busca o prazer, mais a rotina dele fica descontrolada. Nós podemos verificar o caso dos Vaishyas, que são aqueles que o objetivo maior deles é fazer a economia funcionar. É abrir negócios, manter empresas, gerar empregos, acima de tudo. Lógico que também tem acumulação de riquezas. Então quando o Vaishya ele tenta ser outra coisa, quando ele tenta ser um Brahmin, então vai ser aquele astrólogo que ele não está preocupado em estudar astrologia, as técnicas. Ele está preocupado em vender mapa, ganhar muito dinheiro e gastar com drogas, gastar com sexo, gastar com joias. Aí volta a atender de novo, só pelo dinheiro. É só pelo dinheiro. É um astrólogo que a carreira dele é só ostentação de imagem. É o astrólogo de grife, que se chama, que quer aparecer nas revistas, que quer aparecer na mídia, que quer aparecer usando joias e roupas, que os conselhos dele são sempre voltados para a questão assim, de prosperidade financeira. Mas e o aperfeiçoamento espiritual e o estudo das técnicas? Não tem. Então é um falso Brahmin, porque no fundo é um Vaishya. Então quando o Vaishya tenta ser um Kshatriya, ele se torna um político corrupto, que se corrompe facilmente, porque os Kshatriyas são políticos no fundo. Então o objetivo do político é liderar uma nação, é ser uma referência de caráter para o seu eleitorado. Então quando ele se torna excessivamente materialista, ele se torna um político corrupto. Quando um Vaishya tenta se tornar um Shudra, ele vai
querer trabalhar, só depois terminar mais rápido o seu serviço, para depois ir gastar o dinheiro com prazeres. Mas o aperfeiçoamento do trabalho foi todo embora. Por quê? Porque é um Vaishya tentando ser um Shudra. E então por aí vai. O Shudra tentando ser outras castas que não ele mesmo. Shudra é para ser um trabalhador simples, um trabalhador modesto. E não existe nada de errado em você ser uma pessoa modesta, você viver um estilo de vida modesto. Agora, quando você tenta ser de outra casta, você vai sofrer. O Shudra ele vai ser acusado de ser incompetente, de ser burro, de ser estúpido, de ser brusco, porque ele está tentando ser uma outra coisa. Ele foi feito para desempenhar trabalhos mais braçais, trabalhos mais relacionados a coisas do campo, que não precisa estudar muito para fazer, mas que precisa ser feito, porque se não tiver quem faça os trabalhos de Shudra, a sociedade vira um caos. Então ele foi incutido na cabeça dele que tem alguma coisa errada com ele ser uma pessoa de mentalidade modesta. Aí ele é forçado a ser uma outra coisa. Sofre. A mesma coisa as castas dos pares, quando eles tentam ser outra coisa. Os Chandras ou Dalits, eles são várias coisas, mas uma que eu posso mencionar agora são os estrangeiros. Então, quando você força um estrangeiro a renegar a sua própria cultura, o seu próprio passado, ele sofre com isso. Se você é brasileiro e você é colocado para viver lá na Rússia, você nunca vai ser um russo. Tudo bem, você pode aprender russo, você pode se infiltrar na cultura e passar como um, mas você nunca vai ser um, porque a sua família não é de lá. Tem toda uma genética estrangeira que corre pelo seu sangue. Então, quando o Chandra Dalit ele tenta esquecer que ele é estrangeiro, ele sofre. Então, ele precisa assumir a sua própria natureza como estrangeiro. Entender que não existe nada de errado de você ser, às vezes, uma pessoa estranha na sua própria cultura, ou numa cultura estrangeira. E nós temos também as castas mistas aí do Ketu. E o Ketu rege o terceiro sexo. É um dos planetas que pertence ao terceiro sexo. Na Índia nós temos 3 gêneros, masculino, feminino e o gênero eunuco, ou terceiro sexo. E então o terceiro sexo pode ser gays, lésbicas, transexuais, embora comumente sejam mais transexuais que sejam pertencentes ao terceiro sexo no contexto da Índia hoje. São as chamadas ígeras. Então, quando você coloca uma pessoa que é homossexual para viver como um heterossexual, você mata a pessoa. Você mata. É por isso que essas terapias de reversão da homossexualidade da pessoa são completamente nocivas. Elas aumentam o nível de suicídio da pessoa que é homossexual. Isso é cientificamente comprovado e a astrologia védica comprova isso o tempo inteiro. Então, a pessoa que é de castas mistas ou do terceiro gênero, ela precisa assumir o seu próprio gênero e viver como tal. Então, se ela está inserida numa sociedade que é violenta, que é homofóbica, ela vai sofrer. Isso vai matar a pessoa. Então, é justamente isso que se trata castas. É você assumir a sua própria natureza. Assumindo a sua própria natureza, você entende a si mesmo, você encontra a divindade dentro de você e você segue o fluxo da sua própria natureza. E esse fluxo é o que se chama de casta. É basicamente isso. Então, a casta, ela vem no fundo com naturalidade, tá? Você não precisa do mapa astral para isso. O mapa astral, ele é só um intermediário para você chegar
na realização final, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que esse vídeo tenha sido elucidativo para você entender esse assunto tão nebuloso como castas. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Se você quiser aprofundar o tema sobre castas, eu vou sugerir que você assista toda a minha playlist, em que eu explico em cada um dos vídeos cada uma das castas e como achar cada uma das castas de cada um dos seus parentes, inclusive a sua própria casta dentro do seu mapa astral, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!